Consolidação das leis do trabalho. A CLT é o tema do segundo bloco do Sindicato na TV de hoje. Vamos explicar em detalhes todos os procedimentos para contratar um funcionário. E quem vai explicar tudo para você é o assessor jurídico da CNA, Frederico Melo. Bom dia, Frederico. Bom dia, André. É um prazer estar de volta ao programa e poder conversar com todos os produtores rurais. Satisfação é toda nossa. Então, para a gente falar de admissão, é importante saber distinguir o empregado do empregador rural, né? Quais são essas diferenças, Frederico? Exatamente, André. Eu trouxe aqui para que o nosso telespectador possa visualizar essa diferença. Na verdade, são conceitos que estão na Lei 5889 de 73, que regula o trabalho rural. Empregador é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente através de prepostos e com auxílio de empregados. Ou seja, para as pessoas ser empregador rural, ele não precisa ter uma pessoa jurídica, tanto faz ele ser pessoa jurídica ou ser pessoa física, ele tem que trabalhar na atividade no campo, tá? Não precisa ser de caráter contínuo, pode ser sobre um período só do ano, só que ele tem que ter auxílio de empregados. E para ser um empregado rural, o que ele tem que ser? Ele só pode ser pessoa física, ele não pode ser pessoa jurídica, tá? Tem que trabalhar numa propriedade rural ou em prédio rústico, prestar serviço de natureza não eventual, que é o que a gente chama de habitualidade, é a nossa expectativa de retorno, tá? Que ele vai vir ao trabalho todos os dias, vai saber que amanhã vai voltar a ele. A expectativa pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não tem assim um definidor que tem que ser de segunda a sábado ou de segunda a sexta, desde que ele tenha aquela expectativa de sempre estar retornando de uma forma periódica, tá? E, obviamente, tem que ter dependência, porque tem que haver a subordinação, vai ter alguém de nível de chefia, seja o preposto ou seja o próprio empregador, que vai dizer quais as atividades que serão ali realizadas, e tem que haver o recebimento de salário, tem que haver a remuneração sobre o serviço prestado. Agora, quais são os requisitos necessários para admitir um empregado rural? Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente verifica muitas vezes que o empregador cumpriu com tudo que foi acordado com o empregado, mas às vezes ele não se ateve à lei e por alguma falha dessa ele acaba sofrendo alguma condenação judicial. Aqui são praticamente 4 requisitos básicos, tá? O contrato ele pode ser verbal ou ele pode ser escrito. Tem que ter o atestado admissional. Esse aqui é uma grande dificuldade no campo, porque nem sempre tem um médico do trabalho próximo. E é algo que é de suma importância, porque o exame admissional, ele é quem vai atestar que aquele empregado está apto a trabalhar na sua empresa e que, por exemplo, se amanhã ele veio a ter algum problema, que ele já tinha esse problema antes de trabalhar com você. Também vai ter a segurança de saber se aquele problema de saúde que veio a ser gerado no meio da relação de emprego, se ele foi realizado em decorrência do serviço prestado ou se já existia alguma predisposição, tá? Outra questão é a assinatura da carteira de trabalho e previdência social. A gente vai falar um pouquinho à frente que existe uma única exceção. Qual é? É a questão do contrato de curta duração. Ele prevê que, se existir o contrato de forma verbal, ele dispensa a assinatura da CTPS. E também a gente tem que ver a questão da periodicidade, se ele vai ser por um período de tempo determinado ou se ele vai ser indeterminado. Agora, Frederico, esse contrato, seja ele verbal ou escrito, no caso, quando é um contrato apalavrado, né, o verbal, não traz nenhuma insegurança para o empregador, não, Frederico? Explica para a gente melhor. Olha, o contrato verbal, ele às vezes, ele se faz necessário. Por exemplo, você está efetuando uma grande contratação de funcionários, você tem a necessidade de contratá-los de forma célere para que eles entrem em campo imediatamente e nem sempre dá tempo de fazer o contrato escrito com todos. Agora, o que você chamou a atenção, André, realmente é muito pertinente. Por quê? O contrato verbal, ele vai prescindir de testemunha para você comprovar as cláusulas que neles estão inseridas. Por quê? Se você chegar e ninguém verificou, por exemplo, eu fazendo um contrato com você, vai ficar a minha palavra contra a sua. É um contrato que fica mais frágil. A gente pede que, sempre que possível, faça de forma escrita, porque ele dá maior, o que a gente chama de segurança jurídica. Você está lá, se o empregado fala, não, mas não foi assim. Não, peraí, está aqui no contrato, você assinou, você teve a oportunidade de ler e de discutir essas cláusulas.
No contrato verbal, você vai, de fato, necessitar de uma testemunha para comprovar aquela situação que foi pré-acordada. Bem observado, Frederico. Agora, falando ainda em segurança jurídica, né? Nessa segunda etapa, depois da contratação, tem um atestado admissional. É importante ser feito até para o empregador depois não vir a fazer algum questionamento dizendo que contraiu alguma doença ou alguma imperfeição por conta do trabalho rural, né? Exatamente. O atestado admissional ele vem para atestar a capacidade daquele trabalhador laborar, tá? Depois, no decorrer do trabalho, a gente tem as questões dos atestados periódicos, onde vai verificar a questão de gozo da saúde mesmo desse trabalhador. Até por uma questão de prevenção, o trabalhador também, a gente se preocupa do outro lado, que não haja o trabalhador doente, para que não haja prejuízos à saúde desse trabalhador. E também é uma forma, obviamente, de garantir que ele está apto a efetuar todo o labor. Frederico, qual que é o tempo de duração de um vínculo empregatício, então? Bom, aqui antes, André, gostaria de fazer um alerta mesmo, que é uma questão que também dá muita judicialização, que é sobre questões que não podem ser anotadas na carteira de trabalho. Às vezes um empregador muito diligente, o que ele faz? Visa anotar tudo na carteira de trabalho do empregado, para que não haja qualquer dúvida, justamente essa questão da segurança jurídica, da materialização. Só que a carteira de trabalho é um documento funcional do empregado, que ele vai levar com ele o resto da vida. E ali tem que ter feito as anotações pontuais, que a própria carteira de trabalho determina. Ou seja, a data de nascimento, a função, férias e aumento de salário. As penalidades que você aplicou, o motivo da demissão, questão dele apresentar atestados médicos, isso vai ficar na ficha do funcionário dentro da empresa e é vedado a anotação disso na CLT, na carteira de trabalho, desculpa. E qual é a consequência de fazer essas anotações? Isso pode amanhã acarretar em dano moral pleiteado pelo trabalhador na Justiça do Trabalho, você vai ter que arcar com essa indenização que vai ser arbitrada pelo juiz. Mas aqui, respondendo à sua pergunta sobre a questão da temporalidade, em regra, ele é indeterminado, ou seja, você contrata aquele trabalhador para que ele preste serviço para você de caráter contínuo e permanente. Você não tem ciência de que dia que aquilo vai acabar. Aí você me pergunta, mas Fred, mas se eu quiser que ele faça só algo específico? Aí existe as questões do contrato determinado. E existem várias modalidades de contrato determinado. Eu trouxe aqui as 3 modalidades em que são mais usuais no campo, que é a questão do contrato de safra, que ela não está vinculada a um lapso temporal, e sim depende da variação estacionais das atividades agrárias. Ou seja, você vai contratar aquele trabalhador para fazer a colheita. Enquanto tiver colheita, ele está abarcado por esse contrato. A hora que a colheita acabar, a dispensa dele vai acontecer de forma automática. Outra questão é o contrato de pequena duração, aquele que a gente já havia falado, que não necessita de assinatura na carteira se tiver um contrato escrito. Ele tem validade máxima de 60 dias. E para que ele serve? Para você fazer algum pequeno reparo na sua propriedade rural. Por exemplo, você mexe com gado de corte, você está com um problema ali de pasto, o que você vai fazer? Você vai fragmentar esse pasto. Você, obviamente, precisa colocar as estacas ali e os arames. Você vai contratar uma pessoa para fazer esse trabalho de 15, de 20 dias. E outra questão que é muito comum e a gente orienta que todos os empregadores, não só os rurais, utilizem, é a questão do contrato de experiência, que é aquele contrato de 90 dias que você vai verificar se o empregado de fato vai atender às suas expectativas. Perfeito. Em relação a todos essas previsões aqui, nessas determinações, para o produtor rural ele ter uma segurança jurídica maior também, é importante que ele saiba, né, Frederico? Com certeza. Fazer a contratação certa vai acarretar numa série de consequências. E nelas estão inseridas a redução de custo. Você fazer o contrato certo vai significar dizer que você vai fazer no futuro uma dispensa correta e que isso vai acarretar um menor valor a ser pago. Na verdade, não é que você vai reduzir o valor, mas você vai pagar o valor justo. Muita gente contrata errado e acaba pagando mais pela má contratação. Frederico Melo, assessor jurídico da CNA, falando com a gente a respeito de admissão de trabalhadores rurais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sindicato na TV. Obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.